você ligado na CDL-FM, mais uma vez o Conectamente está no ar, toda segunda-feira, de 8 até 8h20, 8h25. Se o papo for longo, a gente estica, porque nós estamos falando de empreendedorismo. Não só para quem está empreendendo, mas para quem quer empreender, para quem gosta do tema, para quem está assanhado para saber o que é isso, esse é o canal competente para a gente conversar. O programa de hoje... Bom, eu não vou falar do tema, porque quem vai falar sobre o tema e dar um spoiler do tema é ele, o titular desse programa, vice-presidente da CDL-BH, Fernando Cardoso. Boa noite, Fernandão. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. Há mais de 75 anos, essa empresa faz parte da moda brasileira. Presente na vida de milhões de mulheres e famílias, é uma marca sinônimo de acesso, estilo e autoestima. Apresenta a fera que vai falar dessa marca aí, Paulo. Ela é diretora de marketing da Marisa, é a Carla Longo. Carla, prazer te receber aqui. Que bom que você aceitou conversar com a gente. Boa noite, Paulo, Fernando, a todos os ouvintes. Para mim é um grande prazer poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que é a Marisa, né? Vocês já fizeram uma apresentação e tanto, essa marca aí com mais de 75 anos, trazendo bem-estar, moda e estilo para as nossas clientes. Bom, então para você que está nos ouvindo, para conhecer mais do que é uma loja que você costuma ver pela rua, ou um site que você costuma consultar, Fernando Cardoso vai fazer a primeira pergunta. Diga lá, Fernando. Foi no sorteio ou eu ganhei? Sempre é no sorteio, Fernando. Você é sorteado da maneira mais lisa e honesta possível. Bora lá então. Carla, a Marisa é uma marca que transcende gerações. Eu queria que você contasse um pouco do início dessa história. Bom, a marca tem mais de 75 anos. Ela foi fundada pelo Bernardo Goldfarb. E tem um fato curioso, porque ele criou a marca que muita gente pergunta, né? Marisa vem do quê? Tem algum familiar, etc. Não. Ele comprou uma loja que inicialmente era de bolsas e calçados, e essa loja chamava Marisa. E na ausência de recurso para mudar de marca, ele falou, vou ficar com essa loja mesmo. E a loja deu muito certo. Por quê? Porque ele entendia a necessidade da cliente. Eu acho que ele de fato, foi um visionário, né? Porque ele traz isso para o nosso dia a dia, né? Para a nossa atualidade. Então, ele entendia a necessidade da cliente, ele vendia as bolsas naquela época com custo-benefício. Depois ele trouxe moda, a moda íntima, que é tão comentada, e isso fez com que a marca se popularizasse, mas com algumas características bastante importantes. Sempre o custo-benefício, que é a associação de qualidade com preço justo. Isso fez com que a Marisa se diferenciasse. Além disso, um atendimento bastante personalizado. Naquela época, era possível ainda chamar as clientes pelo nome, conhecer a intimidade da cliente, e a cliente fez a Marisa durante todas essas quase 8 décadas. Quase 8 décadas, 2025 marca um reposicionamento da marca. Quais são os principais desafios que a Marisa enfrenta nesse processo de reposicionar uma marca que é consagrada? A gente quer voltar com o DNA, a gente chama aqui, né, que a gente está voltando com esse DNA. Como eu comentei, o custo-benefício, ele é um atributo que ele precisa ser claro para o cliente. Então, eu não posso abrir mão de preço nem mão de qualidade. Eu preciso ter um produto que tenha um preço que cabe no bolso, mas ele não pode abrir mão, a gente não pode abrir mão de qualidade. Outro ponto importante é o que a gente chama de versatilidade. Um produto, ele precisa e deve ser usado em diversas ocasiões. Então, a gente vem trabalhando esse atributo para que as clientes elas consigam usar a mesma peça em outras ocasiões, várias ocasiões. Isso faz com que o produto seja mais útil, se assim eu posso dizer, porque você pode combinar de diversos jeitos. E um último ponto que eu queria destacar é, a marca tem mais de 75 anos, e muitas das clientes, ela vem acompanhando a gente ao longo do tempo, né? Então, a gente escuta muito, eu ia com a minha tia, eu ia com a minha avó, eu ia com a minha mãe, ou as próprias crianças daquela época, que hoje são avós ou são mães. O nosso desafio é rejuvenescer essa marca, é trazer a nova cliente e mostrar para ela que para ela também tem um produto importante e interessante.
Carla, a Marisa é uma empresa que está no Brasil inteiro. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eu queria que você falasse um pouco dessa expansão. Como que foi? As particularidades de cada lugar? Como que vocês se adaptaram a todo esse contexto? Bom, você disse tudo, né? O Brasil ele é muito grande, então a gente tem regiões mais quentes, outras regiões mais frias, né? E a gente faz uma coleção que ela é, como é que eu posso explicar? Tem um grande percentual que ela é igual para toda parte do país. Mas é natural que no sul eu tenha produtos mais pesados, que a gente chama casacos, entre outros, e que no norte e nordeste nós tenhamos uma coleção de verão o ano todo, né? Uma coleção até de praia em algumas regiões que permeiam o ano todo. Isso a gente consegue medir e ser assertivo através de um planejamento e um abastecimento bastante acurado. Então, a gente tem uma área aqui de inteligência, que ela consegue entender o que as lojas estão vendendo, como é que eu distribuo o produto para determinada loja, e a gente consegue fazer essa clusterização. Quando a gente fala em Marisa, a gente está falando de uma marca que tem um envolvimento muito grande com as mulheres. E é uma marca extremamente feminina. O que essa feminilidade da marca representa na gestão da empresa? Quantos por cento de cargos de mulheres são envolvidas na gestão da Marisa? Excelente pergunta, né? Porque nós somos uma empresa de mulher para mulher. E a gente tem cada vez mais tentado dar significado para esse de mulher. Então, aqui nós temos 70% de todo o nosso quadro é de mulheres e aproximadamente 60% na liderança. Então, a gente tem aqui a maioria de mulheres, sim, na liderança da empresa. Então, não é só um falar, é de fato um fazer. A gente tem isso como missão, ter, fazer essa empresa para as mulheres. Um ponto que eu não comentei anteriormente a nossa cliente ela é mulher. Ela é uma mulher da classe C, mas ela predominantemente é mãe. Ela tem filhos. Então, esqueci de comentar um ponto importante da pergunta anterior, que um dos pontos de reposicionamento chave para a gente esse ano é a questão da inclusão da família, inclusão de setores que eram menos privilegiados no passado, como o infantil e o masculino. Porque essa mulher é a protagonista da compra. Então, é ela que vai à loja fazer a compra, mas ela, como ela é mãe, ela é mulher, ela tem filhos, ela tem marido. Então, a gente tem que oferecer um portfólio completo para ela. Carla, a evolução da tecnologia tem tido um impacto transformador, né? As mudanças cada vez têm um curto prazo, né? E eu queria saber como que a Marisa, e na verdade o varejo da moda, vem buscando se transformar. Quais as tendências que vêm para esse mercado? Acho que, assim como qualquer setor hoje, né, a gente não está livre, muito pelo contrário, está utilizando a inteligência artificial para nos ajudar na tomada de decisão. Cada vez mais, como eu comentei, ouvir a cliente através de tecnologias para que a gente consiga incorporar isso no nosso dia a dia, seja na criação de uma coleção, seja, vocês fizeram uma pergunta, né, de clusterização. Então, eu preciso entender, através de inteligência, fica mais fácil, como que eu mando um sortimento assertivo para uma região mais quente. Qual que é a profundidade, que a gente chama, qual é a quantidade de determinado item que eu preciso mandar para uma região em detrimento à outra, porque tem uma região que consome mais do que a outra. Isso tudo é feito através de inteligência, seja através de algoritmos. Então, a gente utiliza esse tipo de tecnologia para nos ajudar, assim como tecnologias que fazem o que a gente chama de omnicanal também fluir, que hoje a gente tem um canal digital, ele é bastante representativo, e a cliente ela pode comprar no digital e retirar em qualquer loja. A gente também tem um sistema
de inteligência que consegue entender se é mais rápido e mais barato para a cliente que a roupa dela venha através do centro de distribuição ou de uma loja. Então, tudo isso é inteligência e tudo isso tem nos ajudado a ser mais assertivos, a chegar na cliente mais rápido e atender as necessidades dela. Carla, a Marisa está agora com a campanha Vem Marizar. Usou VTube como uma embaixadora da marca. O que é Vem Marizar e por que a escolha de VTube? Vem Marizar vem primeiro de um ato de transformar. Em algumas pesquisas a gente viu que qualquer um de nós, né, coloca a roupa para se apresentar de algum jeito. Então, a escolha da sua roupa no seu dia, ela quer demonstrar alguma coisa. Então, quando a gente fala marizar, é transformar. Você coloca uma roupa para se transformar, sempre no sentido positivo. E um segundo ponto de marizar é que essa conjugação de Marisa, como se fosse um verbo, né? Você faz com que você se aproxime das pessoas. Então, você pode, marizei, mimimei, por exemplo, vamos marizar, vamos nos transformar, marizou seu marido, transformou seu marido. Então, a gente tentou usar esse, digamos, dialeto, que é muito utilizado nas redes sociais, para trazer essa conversa mais fluida. É como se a marca estivesse conversando com a cliente do outro lado. E aí um ponto da VTube. Eu comentei que um desafio nosso é rejuvenescer a marca. A gente tem uma conexão emocional muito grande com as nossas clientes, que nos acompanham desde que iam com as avós comprar a sua lingerie no passado, depois as mães, e assim por diante. Mas nós sabemos que a gente precisa hoje trazer a jovem, a adolescente, seja através da mãe dela, porque frequenta a nossa loja, ou seja porque ela tem interesse. Então, quando a gente traz a VTube, uma garota de 24 anos, é para mostrar essa identificação. E aí, um ponto que eu comentei aqui, que é importante, a VTube é mãe. E para a gente é muito importante hoje mostrar essa diversificação de portfólio. Então, a gente tem o setor infantil e o setor masculino como grandes alavancas de crescimento. E isso, uma VTube, por exemplo, que é casada, tem filhos, mostra essa diversificação através dos conteúdos que ela faz. Carla, um ponto que é interessante é o Brasil vive uma instabilidade financeira, né? A economia é uma loucura, a questão dos juros, a questão da inadimplência, e vocês foram pioneiros no crediário próprio. Eu queria entender um pouco do papel dessa forma de pagamento dentro do negócio de vocês. A gente tem uma parceria com a Credit System desde o final de 2023, que habilita o crédito para essa cliente. Eu acho que eu não comentei aqui com clareza, mas o nosso público-alvo são mulheres da classe C. E a classe C é quem mais precisa de acesso ao crédito. Então, a gente tem hoje o nosso cartão, o nosso crédito, né, para a cliente, que facilita com que ela possa comprar o nosso produto. Demandas de novas linhas de varejo ou de novos públicos e públicos mais jovens têm sempre uma atenção especial a uma sigla que parece agora ser obrigatória até para você levantar de manhã e acordar, que é o ESG. Como é que a Marisa está integrando sustentabilidade e práticas de ESG na modelagem dos seus negócios? A primeira coisa importante é que a gente procura fornecedores que tenham responsabilidade. Então, a cadeia toda, nossa, eu falei fornecedores, mas a cadeia toda, ela precisa ter responsabilidade socioambiental. Esse é um primeiro ponto. Então, a gente preza por isso e a gente cobra que os nossos parceiros e fornecedores também prezem. Mas falando aqui de Marisa, o que a gente vem se apoiando são causas relacionadas à mulher. Porque, novamente, a nossa principal formadora, nossa cliente, são as mulheres.
Então, há alguns anos, a gente apoia causas relacionadas ao câncer de mama e a gente agora tem a intenção de expandir com outras causas relacionadas à mulher. Ô, Carla, agora saindo da Marisa, eu queria que você falasse um pouco de você. Eu acho que você é uma executiva de ponta, é uma inspiração, né? E a gente tem várias mulheres que escutam aqui o Conectamente. Você já teve passagem por várias grandes empresas, Amil, Odontoprev, GE, Serasa Experian. Fala um pouco da sua carreira também, que eu acho que as pessoas buscam aqui muito a inspiração do storytelling. E a sua história, com certeza, é muito bonita e pode impactar várias pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada aí pela pergunta. E eu acho que a primeira coisa, né, eu nunca me subestimei achando que por ser mulher eu teria um pouco mais de dificuldade ou alguma coisa do gênero. Não. Eu sempre fui muito dedicada, sempre trabalhei muito duro e nunca me achei que tivesse diferença de gênero com ninguém que eu trabalhasse. Esse é o primeiro ponto. Falando da minha carreira, eu trabalhei em diversos setores. Então, eu comecei a minha carreira no setor automotivo, depois eu migrei para produtos financeiros, depois eu fui para a área da saúde e eu vim para o varejo agora, recentemente, faz 1 ano e 7 meses que eu estou aqui na Marisa. Mas uma coisa em comum que eu sempre tive foi esse conhecimento do público, né, do cliente. Então, então, se eu puder dar uma dica para todos vocês, a gente faz uma empresa de fora para dentro. A pessoa mais importante de uma empresa é o cliente, porque é ele que traz o resultado para a sua empresa. Seja ele uma empresa, seja ele uma pessoa física, seja ele uma microempresa, não importa. Então, você entender a demanda do seu cliente e trazer isso para si, aqui para dentro da empresa, conseguir traduzir isso, eu acho que é uma receita, digamos, bastante assertiva, porque você escuta as necessidades e tenta traduzir isso em forma de produto, em forma de comunicação. Então, eu acho que, apesar de ter passado por diversos segmentos, o que eu tenho de comum entre todos é sempre essa conexão com o cliente. No meu caso, sempre foi cliente, pessoa física, eu nunca trabalhei em empresa B2B, eu sempre fui no segmento business to consumer, né? Então empresas para consumidores, unidades para consumidores, e eu acho que isso que fez com que eu aprendesse aí como fazer para as empresas rumarem em direção ao sucesso, porque é muito mais uma questão de olhar de fora para dentro. Eu acho que tem muito executivo que acha chato, por exemplo, ir para a loja, e no meu caso aqui no varejo, né, ir para a loja, fazer o papel que o vendedor faz, ficar atrás do caixa, ouvir que o cliente espera, olhar a cesta de compras, porque a gente fica aqui atrás do computador analisando os dados, então a gente tem isso, claro. Então, eu sei que ele comprou uma calça jeans, uma blusa, um tênis, mas quando você está lá na ponta, você entende. Então, quando você. Então, se eu tenho uma dica para dar, esteja onde o seu cliente está, escuta o seu cliente. Bom, estamos terminando a nossa prosa, infelizmente, porque a prosa tem que ser longa, só que a gente tem um tempo e o tempo a gente não consegue negociar muito com ele. Mas antes de agradecer a Carla por todo o conteúdo que ela nos passou, eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer aquele resumo da nossa prosa de hoje. Bora lá então, Paulo. Primeiro, acho que a Marisa é mais um exemplo, né, que está aqui no Conectamente, que está desfilando aqui. Não é à toa que fica do tamanho que é com certeza colhe os frutos de todo um trabalho e uma dedicação, mas o que a Carla falou que eu acho mais interessante é a questão dessa conexão com o cliente, a busca por entender o cliente. E eu acho que isso vai para todos os aspectos, né? Ela falou desde a questão do PDV, a questão digital, as estratégias sociais, ela falou tudo, ela tem um direcionamento muito claro para o público C, principalmente ali, para as mulheres e com expansão para a família, que eu acho que é onde você pode ter o maior vínculo possível, né? Se você tem uma família conectada com seu coração, o resultado de vendas com certeza será um sucesso. Bom, tá aí. Carla, ele conseguiu resumir com alguma
proverbialidade e eficiência a nossa prosa de hoje, porque é bom a gente avaliar o Fernando de vez em quando. O Fernando foi perfeito e preciso. Um excelente sumário. Bom, agradecer você, Carla, por sua presença aqui. Carla Long, que é diretora de marketing da Marisa. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo para conversar com a gente aqui no Conectamente. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Você ligado no Conectamente já sabe, segunda-feira que vem a gente está de volta. Agora, se quiser mandar críticas, opiniões, sugestões para falar mal do Fernando, conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Segunda-feira, 20h, nós estamos te esperando. A hora que acaba esse programa, você já pode ir lá na Multiprosa, que é a plataforma de conteúdos da CDL, e ouvir esse conteúdo quantas vezes você quiser. Ótima semana.